Pastor Teixeira tem ministrado sobre o Espírito Santo em alta, e essa é uma direção para nós, nesses cultos da noite, nós experimentarmos a presença do Espírito Santo. E eu quero falar um pouco sobre isso, as evidências do Espírito Santo em alta na nossa vida. Existem evidências de que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Existem evidências de que o Espírito Santo está na dianteira da nossa vida, e não atrás, que nós não estamos conduzindo ao Espírito Santo, mas que Ele está conduzindo a nossa vida. Existem evidências, e eu quero ver com você em Isaías capítulo 11, algumas evidências. A gente não vai conseguir ver tudo nessa noite, mas eu quero ver algumas coisas com você, hoje uma delas. Isaías capítulo 11, verso 1, diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui, Isaías já está profetizando sobre o reinado de Jesus. Ele está falando sobre um rei, ele está falando sobre um reino que vai se estabelecer na terra. E esse reino tem um rei, e esse rei é uma pessoa ungida. Nessa unção, ele opera e ele quebra o jugo e ele desfaz todo o fardo. E esse é o reino onde nós estamos hoje, o reino de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para viver no reino do Filho do seu amor. Então é um reino, esse reino é conduzido pelo Filho, e esse Filho nos ama. Você lembra daquela música? Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Você me ensinou essa música, aleluia. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Só os crentes agora. Sua bandeira sobre mim é o amor. O reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, não há manifestação do reino de Deus se não for através do Espírito Santo. E aqui Isaías já começa dizendo, ele está apresentando uma pessoa, ele está apresentando um rei, alguém que é ungido. E se estamos falando de um rei, nós estamos falando de um reino. A gente canta aqui que vem ao céu, que vem a experiência desse reino. O reino de Deus é a maneira como Deus governa as nossas vidas. Se a gente está falando de reino, a gente está falando de um sistema de governo. E o sistema do governo de Deus não é democrático. Pastor, eu não posso dar uma opinião? Não tem nem vez. Porque o sistema do reino de Deus é teocrático. Você lembra que perguntaram para Gideão, Gideão, é o seguinte, governa tu e os teus filhos sobre nós. E Gideão ali entende, não dá. Porque nesse reino só dá para ter um rei. E esse rei governa sobre as nossas vidas. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 33, na Bíblia amplificada diz, mas primeiramente e mais importante, não é só primeiramente, gente, olha a importância que Mateus está dando aqui, quando ele escreve isso, mas primeiramente e mais importante, busquem, ou seja, foque e deseje, não somente foque, deseje no seu coração, porque Deus não trabalha com a nossa mente, Deus trabalha com a força do nosso coração, e Ele está falando para a gente, deseje. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Deseje a manifestação de Deus. Não somente busque, deseje a manifestação de Deus. Busque o seu reino e a sua justiça. O reino é o sistema onde Deus governa as nossas vidas. A justiça é a sua maneira de fazer e ser correto, ou seja, a atitude e o caráter de Deus. Busque, foque no caráter de Deus, e todas essas coisas serão dadas a vocês. Isaías já está apresentando um reino aqui para as pessoas. Há então uma interação muito forte entre a pessoa de Cristo e o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de Cristo. Olha só essas passagens, mostrando essa interação do Espírito Santo e a pessoa de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga, é o meu caso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo. Se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Outra passagem, 1 Pedro 1,11, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Quem é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo, que neles estava. Só para mostrar para você essa interação, como as Escrituras, elas nos mostram que o Espírito Santo e Jesus andam de mãos dadas. Veja Gálatas capítulo 4, verso 6, e porque vós sois filhos, diga, é o meu caso. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. É esse desejo que vem do nosso coração, de nós nos relacionarmos com Deus, vem por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, e esse clamor do nosso coração vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva a você clamar ao Pai, por causa da obra consumada de Cristo. Há uma interação com a Trindade, gente. A Trindade não está brigando uma com a outra. Ah, pastor, eu aprendi na escola bíblica que eu tenho que orar no nome de Jesus ao Pai, e o Espírito Santo fica fora dessa questão, e agora o Espírito Santo está chateado num canto, porque ninguém fala com ele. Há uma interação do Pai, do Filho e do Espírito. Há uma interação, você fala, mas você é movido pelo Espírito. Você se lembra da obra redentora, você fala com o Pai, você fala com o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito também deve ser adorado. E a gente canta para ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Porque Ele é Deus. O Espírito Santo, gente, Ele revela a Jesus. E é muito interessante a gente aprender isso. Sabe por quê? Olha só, mais uma passagem. Filipenses 1,19. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito do Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Por quê, gente? Por que essa interação? Anota essa frase. O Espírito Santo é o outro Consolador. Você lembra lá de João capítulo 14? Abra lá comigo. João capítulo 14. Hoje nós vamos no modo escola. Aleluia. João capítulo 14. Aleluia. Veja aqui a partir do verso 10, que diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele já está falando dessa interação entre o Filho e o Pai. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja
para sempre convosco. E ele diz, ele é o Espírito da verdade. E ele estará para sempre conosco. É muito interessante a gente notar que Jesus faz essa comparação. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E eu vou enviar para você um outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, outro é um do mesmo tipo. O que eu faço, ele vai fazer. Para quê? Para garantir a continuidade daquilo que eu comecei. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é que vai nos ajudar a completar? O Espírito Santo, que é o outro Consolador. A palavra Paracletos, Consolador, tem o sentido de que ele está ao nosso lado. O Consolador, ele nos ajuda. O Consolador nos ajuda a caminhar, o Consolador nos ajuda a olhar para frente, o Consolador nos ajuda a nós praticarmos a verdade. Eu quero que você tenha esse entendimento que o Espírito Santo é a própria essência de Jesus habitando dentro de nós. Aquilo que Jesus fez, ele fez por causa do poder do Espírito Santo. Abra aí comigo em Lucas, por favor. Veja só nessa questão de Lucas capítulo 3 e Lucas capítulo 4, a interação entre o Espírito Santo e Jesus. E você sabe que Jesus, em Filipenses capítulo 2, diz que ele abriu mão da sua glória. Ok? Ele não abriu mão da sua divindade, ele abriu mão do direito de agir como Deus. O que ele fez? Ele se tornou homem e começou a depender do Espírito Santo. Ele mostrou para a gente como nós deveríamos agir todos os dias dessa vida como filhos de Deus. Como? Dependendo do Espírito Santo. Olha, João capítulo 3, verso 21 e verso 22. Lucas capítulo 3, verso 21 e verso 22 diz: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aleluia! E o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. E é muito interessante porque quando você vai lá para o capítulo 4, Lucas capítulo 4, verso 1, falando sobre a tentação de Jesus, diz lá que Jesus, cheio do Espírito Santo. Porque se a gente quer enfrentar as lutas desse dia, nós precisamos de estarmos cheios do Espírito Santo. Jesus enfrentou Satanás naquele deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. E eu já falei isso aqui, é bom a gente lembrar isso, que quando o diabo joga aquela armadilha para Jesus, ele omite uma palavrinha muito importante. Ele diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras. Nós lemos lá em Lucas capítulo 3, verso 21, verso 22, que Deus vira para Jesus e fala: tu és meu filho amado. Há uma certeza no nosso coração que nos faz continuar. É a certeza de que nós somos amados por Deus. E Jesus tinha isso no seu coração. Ele era amado por Deus. Verso 14, você vai ver que Jesus sai daquele momento de provação. Jesus então sai no poder do Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele entra cheio do Espírito Santo, ele sai no poder do Espírito Santo, e aí no verso 18, ele pode declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso, aquilo que eu vou fazer depende da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não vou fazer por mim mesmo, eu vou depender do Espírito Santo, gente. Esse ano de 2017 é ano do Espírito em alta na nossa vida. É ano de nós pararmos para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo antes de tomarmos qualquer outra decisão. Porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Ele sempre nos conduz em triunfo. Eu não sei se você tem essa certeza no teu coração, mas eu sei que Deus sempre me conduz em triunfo. Como? Com a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força oculta, não é uma pessoa esquecida da Trindade. Para nós,
para nós, eu e você, é uma pessoa ativa na minha vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Todos os dias. A expressão o Espírito do Senhor aparece cerca de 29 vezes na Bíblia. E essa frase então, gente, representa a primazia do Espírito sobre a nossa vida. E é aí que entra o verso 2, volta lá comigo em Isaías, por favor. Isaías capítulo 1, a gente leu, diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, apontando para Jesus, tudo para Jesus. E no capítulo 2, ele agora começa a qualificar as evidências desse rei, as evidências dessa pessoa. E eu quero trazer para você, hoje, uma dessas evidências. No verso 2, diz lá, repousará, habitará sobre ele. O quê? O Espírito do Senhor. Eu acabei de dizer que a frase, o Espírito do Senhor, representa a primazia, o primeiro lugar do Espírito na nossa vida. Então, estará, repousará, habitará sobre ele o Espírito do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo tinha a primazia, o primeiro lugar na vida de Jesus. Jesus não fazia nada sem ouvir a voz de Deus. Como é que ele ouvia a voz de Deus? Através do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus, o que ele tinha que fazer? Ele se retirava para orar. O que ele tinha que fazer? Ele buscava a Deus. Porque o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade dEle. A vontade dEle é melhor. Ei, os planos dEle são melhores que os nossos. Doa o que doer na sua carne, o plano dele é melhor, Nick, aleluia. E nós estamos aprendendo a abrir mão dos nossos desejos, para nós pegarmos o desejo dele. 2017 é ano dos desejos de Deus aquecerem o teu coração. A gente parar de ser aquele crente morno, que vem para a igreja porque tem que vir para a igreja, porque já é tradição da igreja vir para a igreja. Eu me congrego porque eu quero ver, Davi no Salmo 27 diz, eu quero habitar na tua casa, para contemplar a tua beleza, para meditar no teu santo lugar. É isso que eu quero, é isso que pulsa no meu coração. Uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. Crentes apaixonados por Deus. Foram esses os crentes que mudaram o mundo na época dos primeiros apóstolos. Porque se eles não fossem apaixonados, rapidinho eles perdiam a esperança. A perseguição que estava naquele mundo era algo brutal, gente. Você sabe as histórias lá de Hebreus capítulo 11, eram entregues à morte. Eu tive outro dia com o Michael, e ele falou, Rafael, a gente entra lá no Coliseu, e a gente vê aquelas prisões, dá um embrulho. O ambiente daquele lugar dá um embrulho, dá um nojo. Ele falou, o pastor Fragado esteve aqui da primeira vez, ele chorou copiosamente, porque dá um embrulho aqui dentro. Pastor, ele nem quis entrar. Que ele diz, de longe você já consegue sentir lá o lugar. Pessoas que eram entregues à morte por causa da sua fé. Se não fosse por causa daquilo, eles já tinham desistido. Você lembra lá da época de Daniel? Olha, todo mundo aí tem que dobrar o joelho. E aqueles 3 amigos de Daniel foram até o final. Sabe por quê? Porque eles queriam mais a Deus do que a sua própria vida. É isso que Apocalipse diz. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E eles não retrocederam em face à morte. Porque é um desejo no coração de pessoas apaixonadas de verem o reino de Deus se manifestando no seu dia a dia. Pastora Deise disse, eu falei isso de manhã, a pastora Deise disse isso no final do ano, isso ficou guardado no meu coração, gente. Não tem mais tempo de perder tempo. Não tem mais tempo de perder tempo. Jesus está voltando. E Ele vai voltar para uma noiva preparada. Ele não vai voltar para qualquer crente. Ele vai voltar para uma noiva preparada. E a noiva preparada é aquela que permite ser preparada. E essa é a obra do Espírito Santo em nós, nos preparar.
para o dia que Ele vier e nós estivermos prontos para Ele, uma noiva digna de se casar com um noivo que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero estar pronto para Ele. Eu quero estar pronto para Ele quando Ele aparecer na minha vida, quando Ele aparecer no meu dia, na segunda-feira. Eu quero estar pronto para Ele. Eu quero estar pronto para Ele quando Ele aparecer na minha terça-feira. Eu quero estar pronto para Ele quando Ele aparecer para mim de madrugada. Eu quero estar pronto para Ele. O que é estar pronto, pastor? Dormir de terno e gravata? Claro que não, aleluia. É estar preparado no seu coração, para quando Ele falar, você reconhecer a voz dEle. Você lembra lá de Samuel? Samuel ainda estava em treinamento. Ele não conseguia reconhecer a voz de Deus. Eli era tão treinado, que naquela época ele já tinha se afastado de Deus. A Bíblia diz que ele já estava quase cego. E isso nos fala da falta de revelação, da falta de comunhão que Eli tinha com Deus. E Eli também não reconhece o chamado da voz de Deus. Eu quero estar preparado, gente. Quantos aí querem estar preparados? Então a gente precisa se lançar. Olha só, o Espírito Santo é o agente revelador do reino. Nós estamos falando de um sistema onde Ele controla as nossas vidas, onde Ele governa as nossas vidas. O Espírito Santo é o agente revelador do reino. Abra comigo em Apocalipse. Nós estamos falando em específico sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de senhorio. Apocalipse capítulo 1. Estamos vendo algumas evidências do Espírito Santo em alta nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 1, verso 4 e verso 6. Se você chegou no livro de mapas, você foi muito longe, volta um pouquinho. Apocalipse capítulo 1, verso 4, verso 6, de João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do quê? Dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Que 7 espíritos são esses? Esses que estão descritos aqui em Isaías, capítulo 11, verso 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, ou seja, são facetas da manifestação do Espírito Santo. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia! E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, gente, aleluia! Você que estava fadado a viver no inferno, eu não sei se você viu a abertura lá do rico e do Lázaro. Eu vi um pouquinho. Aquilo ali dá uma amostra, gente. O quão tenebroso é o mundo do inferno. E o inferno é justamente a ausência de Deus. Gente, tem muita gente vivendo nesse mundo, numa dimensão infernal, sem a manifestação da presença de Deus. Enquanto nós, que percebemos a presença dEle, estamos vivendo numa dimensão celestial, onde Ele tem abertura para falar com a gente. Ele nos libertou dos nossos pecados. A gente estava fadado ao inferno, a gente estava fadado à crise sem fim, a gente estava fadado a esse pecado que nos puxa para baixo, mas Ele nos ama, e Ele morreu pelos nossos pecados, Ele levou os nossos pecados sobre si, e nos elevou a uma posição de filhos. Hoje você e eu, nós somos filhos de Deus, somos templo do Espírito Santo, como diz Paulo, aleluia! Ah, gente, não dá para ler a Bíblia, mas por ler a Bíblia, gente, é Deus falando comigo, com você. É hora de você pegar e meditar na Bíblia e deixar o Espírito Santo falar com você. Ele está falando comigo, olha só, aquele que me ama, Ele me ama, Ele me ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus e para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a primeira evidência que nós vemos que o Espírito Santo está em alta na nossa vida
é o senhorio de Cristo. É a primeira evidência de que o Espírito Santo está em alta na nossa vida. Olha só, Romanos capítulo 10, verso 9, você já conhece, mas olha só como é que a Bíblia Amplificada coloca. Porque se você reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, o que é isso? Reconhecendo o seu poder, a sua autoridade e a sua majestade como Deus, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. A Bíblia diz que você deve reconhecer que Ele é Senhor, e por consequência disso, salvação se manifesta. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A salvação é consequência do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Ah, Ele é meu Salvador, aleluia, mas isso não se manifesta na prática. A salvação não se manifesta na prática na sua vida, se Jesus não for Senhor da sua vida. A porta de entrada para essa manifestação é o senhorio de Cristo na nossa vida. Quer que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida? Faça de Jesus Cristo seu Senhor, e aí você vai ver que através do Espírito Santo você tem salvação. Porque quem é que age a obra de regeneração, o novo nascimento? É o Espírito Santo. Quem é que faz a obra de justificação dentro de nós? É o Espírito Santo. Quem é que faz a obra de santificação dentro de nós? É o Espírito Santo. Quem é que nos traz a dimensão da graça para a nossa vida? É o Espírito Santo. Quem é que nos ensina a andar pela fé? É o Espírito Santo. Então a salvação, que é ser feito íntegro em Cristo, é consequência do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Então, gente, falar sobre o senhorio de Cristo, olha só, o senhorio de Cristo é a liberdade que o Espírito precisa para agir na sua vida. Sem o senhorio de Cristo, o Espírito Santo não tem liberdade. A gente está falando de portas abertas, a porta aberta para o Espírito Santo começa nessa aí, o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo, gente, fala de submissão da nossa vida, a submissão da nossa vontade, a submissão do nosso ego, a submissão da nossa personalidade, a submissão do nosso caráter, tudo isso depositado aos pés de Jesus, porque a pessoa apaixonada por Deus, ela quer se parecer com Jesus. Quantos aí querem se parecer mais com Jesus? Gente, esse é o desejo do meu coração. E essa, na realidade, é a luta da carne. A carne quer permanecer da mesma maneira. A carne puxa você para ser aquele crente Gabriela. Só riu quem entendeu, pastor Teixeira. Eu nasci assim, Gabriela. Você pode ter nascido assim. Mas quando nós entramos na dimensão sobrenatural, Ele nos transforma por completo. A palavra salvação, sozo, ela significa que você é feito por completo. Por completo. Deus não deixa nenhuma parte de fora. Ele trabalha em você por completo. Salvação não é só tirar você do inferno, é tirar a dimensão do inferno de dentro de você. Salvação não é melhorar você, salvação é transformar você. Por isso que 2 Coríntios, olha isso, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer, contemplando como por um espelho, nós somos transformados, como? De glória em glória, não é de inferno em glória. Quando nós contemplamos a glória do Senhor que já está dentro de nós, nós somos transformados nessa medida de glória que já está dentro de nós. Nós somos aperfeiçoados. Você não é melhorado, você é aperfeiçoado. E o pastor Hélio explica isso para a gente. O desejo de Deus não é com que você seja conformado. Ele quer com que você seja transformado. O senhorio de Cristo é a liberdade que o Espírito precisa para agir nas nossas vidas. Então isso fala de submissão. Isso fala de nós não pertencermos a nós mesmos. Quando a gente usa a palavra Senhor, no grego, Kyrios, fala de eu pertenço a Ele.
eu sou propriedade exclusiva de Deus. Alguém pode dizer isso comigo? Eu sou propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem mais vez na sua vida. Ele tenta puxar você, ele tenta puxar você para o teu passado, para você olhar para o teu passado. Agora você pode dizer, eu sou exclusivamente de Deus. Sabe aquele cliente exclusivo? Aleluia. Eu sou cliente exclusivo Armani. Um dia eu chego lá, gente. Uhul. 2 concordaram comigo ali, pastor. Aleluia. Não uso mais nada, só Armani. Pastor, está metidinho. Eu sou exclusivamente de Deus. O inferno não tem mais vez, como diz lá em João capítulo 10, essas ovelhas são minhas, eles conhecem a minha voz, eles reconhecem a minha voz e me seguem. Quando uma voz estranha tenta se manifestar, eles não dão ouvido. E é isso que nós estamos sendo treinados, gente. Nós estamos sendo treinados a ouvir a voz do nosso Senhor, a ouvir a voz daquele a quem nós nos submetemos todos os dias. E é nosso prazer. É nosso prazer, gente, sabe por quê? Porque a gente vê o benefício disso. Quando a gente fala sobre adoração, a gente fala, Deus não precisa da sua adoração. Nós somos os beneficiários de nós focarmos em Deus, porque quando você começa a focar em Deus, esse mundo pequenininho, ele fica para trás, e você começa a acessar o mundo sobrenatural, e você começa a ver, igual o apóstolo João, você começa a ver aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, e toda a multiforme graça de Deus, e esse mundo aqui, ele se torna tão irrisório, como diz Martinho Lutero, falando sobre livre-arbítrio, ele diz, o único livre-arbítrio que o homem tem, é escolher a quem ele vai servir. É o único livre-arbítrio que nós temos, eu concordo com ele. Muito obrigado, pastor Wesley, aleluia. Sabe por quê? Porque nós somos seres criados para representar, para deputar. A palavra deputado é um que representa. Nós fomos criados para deputar, nós fomos criados para representar. Quando Deus criou o ser humano, Ele falou, eu vou criar um ser que vai ser capaz de viver nas regiões celestiais e numa dimensão natural, e Ele vai me representar nessa terra. Aliás, eu ouvi isso falar, não tenho uma comprovação, mas que a palavra homem, em grego, anthropos, significa um que reflete o que vê. Isso colou no meu coração, gente. O que nós temos contemplado? O que nós temos visto? Porque é isso que nós vamos refletir. Eu e você fomos criados para refletir o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. A gente até sabe que não há como dizer que o Espírito Santo está em alta se nós negligenciarmos o relacionamento com o Pai através da pessoa e da obra de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 30, na Bíblia, a mensagem está aqui na tela, falando sobre uma nova vida, falando sobre a característica do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Olha só o que diz: não entristeçam o Espírito, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem... Aleluia, gente, não sei se você se anima com isso, mas é Ele que nos leva à intimidade com Deus e os deixa, trabalha em nós e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Ah, pastor, eu não posso. Se entrega para o Espírito Santo, se entrega para a obra do Espírito Santo, se submete ao senhorio de Cristo e você vai experimentar intimidade e condições de se relacionar com Ele todos os dias. Aliás, quando você vê o livro de Levítico, pastor, não gosto nem de citar esse livro, aleluia, não entendo nada desse livro. O livro de Levíticos é um Deus santo falando para você, você pode se relacionar comigo. Em suma, é o que o livro de Levíticos diz. Ele coloca lá e apresenta o sangue, ele já está apresentando ali Hebreus, ele já está apresentando o sacrifício de Jesus. E o livro de Levíticos, quando você lê na sua leitura diária, você sabe que é Deus querendo se relacionar com você.
E através do Espírito Santo Ele nos leva. Entremos-nos, pois, acheguemos-nos, pois, ao trono da graça. Aproximemo-nos. Olha só o Espírito Santo falando para você. Aproximemo-nos. Dá mais um passo. Segunda-feira, dá mais um passo. Terça-feira, dá mais um passo. Dá mais outro passo. Dá mais outro passo. Vai se achegando. O desejo de Deus é que você ande junto com Ele. E qual é a primeira porta aberta para que o Espírito Santo esteja em alta? O senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Rapidinho, para a gente terminar. Ao reconhecer o senhorio de Cristo, você dá permissão de 4 coisas. 4 coisas. Número 1, o espírito de profecia, ou o testemunho de Cristo, seja evidente na sua vida. Quando nós damos portas abertas para o Espírito Santo, para o senhorio de Cristo, nós começamos a testemunhar e a falar de Jesus. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então toda palavra profética que for pregada, que for dada, tem que ser o testemunho de Jesus. Outro dia eu estava vendo um desses pregadores famosos, uma frase dele dizendo que o testemunho verdadeiro fala menos de si e fala mais de Jesus. Às vezes o camarada: pastor, eu queria dar um testemunho, é sempre eu. Aí no final: mas Jesus me salvou, obrigado pela oportunidade, aleluia. Compre meu CD lá atrás, aleluia. Toda palavra profética que edifica, que conforta, que consola, ela testemunha de Jesus, é a própria pessoa de Jesus. Isso nos diz que o Espírito Santo está em alta. Isso nos diz que o senhorio de Cristo está em alta na nossa vida. Número 1, o espírito de profecia. Número 2, ao reconhecer o senhorio de Cristo, você dá permissão para que o Espírito venha sobre você, para que você seja a testemunha, aleluia. Não apenas tenha uma testemunha, ou seja, ou tenha uma palavra de testemunho, mas para que você seja a testemunha. Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis poder, dunamis, poder miraculoso, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aleluia. A palavra testemunha aqui, mártir. Um que morre por uma causa. Mas sereis, pastor, agora eu não gostei muito não, aleluia. Mas sereis minhas testemunhas. Ou seja, não é só apenas ter um testemunho, ser uma testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ao reconhecer o senhorio de Cristo, você dá permissão para que o Espírito traga transformação que autentica aquele que testemunha. Então, número 1, você tem um testemunho. Número 2, você se torna a testemunha. Número 3, existe transformação que autentica a sua vida. João capítulo 15, verso 8, nessa Bíblia em inglês, diz: através disso, João capítulo 15, falando de frutos, através disso meu Pai é glorificado, quando vocês produzem muito fruto e então provam que são meus discípulos. Está falando de nós apresentarmos prova para esse mundo. Pastor Wesley na quinta-feira falou que a fé é a prova, é a evidência. João capítulo 15 está falando que a nossa vida de testemunho deve provar que Jesus existe, que Jesus está transformando a nossa vida. 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados, aleluia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, número 1, ao reconhecer o senhorio de Cristo, você dá permissão que o testemunho de Cristo seja evidente na sua vida. Número 2, que você se torne a testemunha. Número 3, com que haja transformação que autentica o seu testemunho. E número 4,
Ao reconhecer o senhorio de Cristo, você dá permissão para que o Espírito manifeste todo o seu poder, e isso valida o seu testemunho. A Bíblia diz que os apóstolos, eles operavam com poder e milagres, validando o poder daquela palavra que eles estavam falando. Olha só Marcos capítulo 16, verso 20, que diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Há um poder que segue esse novo estilo de vida que você está vivendo, gente. A palavra de Deus que diz que se você crer, você pode colocar a mão no enfermo e ele vai ser curado. Nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos que os cegos eles vão ver, que os surdos vão ouvir, que os coxos vão pular de alegria, que os mudos vão louvar a Deus com vozes de júbilo. Aleluia. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Abra comigo em Isaías para a gente terminar, já vai ficando de pé. Aleluia. Essa interação com o Espírito Santo, Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías capítulo 61. Qual é a primeira evidência, pastor? Que o Espírito Santo está em alta na minha vida. Eu estou colocando Jesus em primeiro lugar na minha vida. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Jesus é Senhor. Ele não é apenas Salvador na minha vida, como se eu quisesse apenas me beneficiar da salvação. Eu quero não somente a salvação, eu quero o coração dele, eu quero o reino dele, eu quero a vontade dele, eu quero os princípios dele, eu quero a lei dele, eu quero o mandamento dele, eu quero a palavra dele, eu quero a mentalidade dele, eu quero ser transformado pelos seus planos, pelo seu propósito. Eu quero Jesus, eu quero ele. E quando ele é primeiro na nossa vida, o Espírito Santo tem liberdade para agir na sua. Isaías capítulo 61. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável, o ano de liberdade, o ano de jubileu, o dia da vingança do nosso Deus. A vingança não é nossa, a vingança pertence a Ele. A Bíblia diz que o Senhor ri dos nossos inimigos. A vingança pertence a Ele. Ele é o Senhor. Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Ele é Jeová Rafá, aquele que é a nossa saúde. Ele é Jeová Raá, aquele que é o nosso pastor. Ele é tudo que nós precisamos. E é que o Espírito Santo, pastor, a gente tem falado que é o Espírito Santo em alta. Como é que esse Espírito Santo vai fluir na minha vida? Deixa o senhorio de Cristo agir através de você. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. A palavra coroa fala aqui de mentalidade. Ele está trocando a nossa mentalidade. Óleo de alegria. Mais uma vez a pessoa do Espírito Santo, tirando todo o fardo, tirando todo o jugo sobre a tua vida, e trazendo de volta fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A unção do Espírito quebra todo jugo, desfaz todo fardo e traz para nós a dimensão do céu. Aleluia. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor.
uma nova identidade. Veste aqui fala de uma nova identidade. E nós já temos uma nova mentalidade. O Espírito Santo está sobre nós. Nós agora temos uma nova identidade. Vestes de louvor. Uma vida que é louvor para Ele. Espírito Santo em alta. Em vez de espírito angustiado. Qual é a finalidade? Para que nós temos uma mente transformada? Para que nós temos o óleo do Espírito Santo? Para que nós temos uma nova identidade? Isaías diz aqui, com a finalidade de que se chamem, de que se chamem, de que se chamem, de que se chamem. Não é o que os outros estão dizendo a seu respeito, é quem você sabe que você é, a fim de que se chamem. Eu tenho uma nova mentalidade, eu sei que o Espírito Santo está sobre mim, eu tenho uma nova identidade, a fim de que você possa dizer de você mesmo: você é carvalho de justiça. E o carvalho é uma árvore que dura, que resiste. A justiça de Deus em você é para ficar, é para valer. É isso que te sustenta todos os dias. Se você pega a bacia de bronze e você pega toda a constituição da bacia de bronze, o que fala lá da haste que sustenta a bacia de bronze, a palavra ali é justiça. A justiça suporta a nossa santidade. A justiça suporta a obra de santificação na nossa vida, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu sou justiça de Deus. Eu tenho uma nova mentalidade. O Espírito Santo está sobre mim. Eu tenho uma nova mentalidade, uma nova identidade, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E quem é que fez isso? Plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é o que você é, porque é obra de Deus em você, para a glória dEle. Não é para que a gente fique se achando, não é para que a gente se ache melhor do que ninguém, é para que Ele seja glorificado. O Espírito Santo em alta na sua vida vai sempre apontar para o senhorio dEle. Foi Ele quem fez, foi Ele quem fez. A obra dEle, a obra dEle, a obra dEle. Tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo vem através dEle, tudo vem através dEle. É para a honra dEle, é para a glória dEle. Toda honra e toda glória seja para Ele.